Olá Rodolfo, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício A4. Bom, ao abrir o seu arquivo, recebi essa mensagem aqui, que diz que ele contém links dinâmicos. A partir de agora, estou corrigindo os seus exercícios e espero encontrar, toda vez que eu abrir o seu arquivo, justamente essa mensagem, que diz que você fez Hammock, né? Uma atividade Hammock. Clicando em sim, eu estou mantendo esses links. Bom, vamos começar anotando o primeiro número da sua sequência numérica, que vai ser o número 02, esse aqui. No exercício 4, nós temos somente um modo para verificar, que é o 85C, 85 combinado, que é exemplo do 45, apresenta na parte de cima uma tabela de dados, e na parte de baixo o Task Name Form, esse modo que já vem no Project, com o elemento Notes selecionado. Isso se faz para que, ao passar na parte de cima, selecionando os elementos, nós possamos ler embaixo a documentação da EAP mais atividades que você realizou. Seria interessante inserir essa documentação para todos os elementos dessa EAP mais atividades, né? Inserindo descrição, restrição, premissas, estimativa de recursos, durações, etc. Basicamente, todos os elementos da sua EAP expandidos para esses elementos. Mas isso tudo já foi falado no seu modo 45, então eu vou retirar aqui e verificar justamente os elementos novos dessa sua tabela. Então nós vamos começar por duração, que creio eu seja a primeira coluna que nós estamos tendo de novidade nesse exercício. Bom, aqui em duração você escolheu uma das técnicas apresentadas na sua apostila para estimar as durações das atividades, né? Assim espero. Então essas durações foram escolhidas e vão impactar ao longo do projeto na duração do mesmo, no cronograma, em todo o planejamento. Eu estou reparando aqui que você tem um ponto de interrogação ao lado dessas duas atividades. Isso significa, dando um duplo clique aqui e vendo em General, que ao lado de Duration você tem esse campo Estimated marcado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os seus elementos desse modo, vim em Test Information, essa planilha branca, e desmarcar aqui esse Estimated. Nós aplicamos ferramentas estimativas específicas, né? Métodos específicos para isso. Então não é nada com isso aqui marcado. Então, ok, você vê que esse ponto de interrogação desaparece. Outra coisa que chama atenção aqui é que na coluna recurso nós temos informação aqui preenchida. Repare que apesar dessa coluna estar presente no seu exercício E4, nós somente vamos começar a estimar recurso no projeto e inserir esses dados no Project a partir do exercício E6. Por enquanto, essa coluna ficará aqui ociosa. Repare que quando você escreve aqui, você está criando, de fato, recursos para o projeto, o que nós podemos ver aqui no modo Resource Sheet. Inclusive recursos que estão superalocados, como se computadores reclamassem por carga extra. Okay? Então, selecionei os 3 tipos de recursos que você criou e deletei. Voltando para o seu modo 85, o que eu fiz aqui foi clicar com o botão direito nessa área azul, né? E abre um atalho. Enfim, 85, tirando a parte de baixo. Repare que agora todos os recursos desapareceram. Bom, outra coluna que ficaria quase ociosa nesse momento é essa de trabalho, a work. Lembrando que trabalho é a quantidade de recursos vezes a duração. Se a quantidade de recursos for 0, obviamente o trabalho será 0 para a maioria desses campos. Eu digo maioria porque daquelas tarefas que sejam do tipo Fixed Work, que no caso aqui você nem a possui, mas deveria possuir, isso deve ter sido corrigido no seu exercício E3, aquelas atividades do tipo Fixed Work, no caso que tem o trabalho fixo, usam justamente o volume de trabalho para o planejamento da duração e dos recursos a serem utilizados. A quantidade de trabalho é conhecida, é fixa, e a duração e os recursos que ficam variando para atender esse trabalho.
Então, se esse trabalho é fixo, deve ser atendido e já é conhecido e estimado, ele poderia ter sido incluído aqui. Por exemplo, enviar para projetos, eu mudando para Fixed Work, eu poderia chegar aqui e dizer que isso levaria 16 homem-hora, caso 16 horas segundo a unidade do project. Para nós, homem vezes hora é homem-hora, HH, certo? Bom, vamos pular aqui em início e término. Repare que, ao fazer o sequenciamento do seu projeto, escolhendo atividades predecessoras e sucessoras, você começou a definir os inícios e términos do seu projeto. Isso se concretizou quando você inseriu as durações. Então, as durações do seu projeto associadas às restrições, nesse caso, restrição significando tanto esse tipo de restrição aqui, quanto as predecessoras, né, dessa atividade, determinam os inícios e términos do seu projeto. Temos aí também calendário, mas basicamente isso que eu falei. Então você não precisou inserir manualmente aqui nem o início nem o término. Você definiu em Project Information a data de início do projeto como um todo e, pelo sequenciamento, ele foi agendando as atividades. Repare que isso foi feito porque você escolheu, quer dizer, foi feito dessa forma, porque você escolheu agendar o projeto pela data de início, criando assim todas as atividades as soon as possible, o mais rápido possível. Se você quisesse agendar o projeto segundo a data de término, você escolheria uma data para o projeto terminar e todas as atividades seriam as late as possible, sendo as late as possible o dia 18/9/2009. Assim você faria o projeto basicamente de trás para frente, fixando o fim e para depois ver quando ele deveria começar. Dessa forma aqui, você diz a data de início e, ao agendar, vê quando ele vai terminar. É uma outra filosofia. Bom, cancelando e dando prosseguimento. Nós temos aqui em tipo de restrição vários elementos que você poderia ter selecionado. Vamos ver se você selecionou algum. Eu vou aplicar um autofiltro. Se o project deixou, que bom. Então aqui, ó, autofiltro. Clicar aqui, nós temos as soon as possible e finish no earlier than. Finish no earlier than deve ser da Hammock, elas mesmas. Então, as suas Hammock, quando você inclui Hammock, a maneira do project fazer isso aqui ser obedecido é incluir uma restrição. Então, além da Hammock, você não incluiu nenhum outro tipo de restrição. Nem mesmo, estou vendo aqui, o das atividades recorrentes. Já a gente vai ver atividades recorrentes e, ao término da sua correção, eu vou dar uma breve explicação de restrição e a diferença com deadline. Bom, todo tipo de restrição tem a data de restrição correspondente, né? Então aqui é não terminar antes de quê? Do dia 8. Então sempre que tiver alguma coisa, não deve começar quando? Você vai dizer a data imposta, né? Bom, deadline seria uma marcação para ao término da atividade. A atividade não pode terminar depois desse dia, no caso atividade ou marco, o mesmo produto. Mas diferente das restrições, ela não trava, não bloqueia o andamento do cronograma, né? A gente vai ver isso quando terminar com sua correção, como eu disse. Deixa eu só inserir aqui um autofiltro novamente para ver se você inseriu alguma. Não igual a vazio, nós temos aqui algumas datas limite no seu projeto. Elas estão aqui, essas 4. Eu posso ver que nenhuma delas teve o seu prazo ultrapassado. Eu vou dar uma olhada em qual é esse prazo. Data limite dia 21/9. Término dia 10/9. Caso eu ultrapasse isso, por exemplo, dia 30, nós vamos ver aqui no indicator um ícone vermelho mostrando justamente que essa deadline foi ultrapassada. Por isso que, ao ver isso aqui, eu tinha dito que anteriormente nenhuma delas tinha sido estourada, certo?
Bom, além disso, você pode ver também o ícone de restrição. Esse ícone azul significa restrição. Se nesse calendário a, essa marcação azul estivesse vermelha, você deve prestar mais atenção ainda porque existe algum problema de restrição. Bom, mas isso não vai acontecer agora. Ctrl Z, tirar autofiltros. Vamos continuar aqui. Nós temos ainda a coluna calendários e a coluna link dinâmico. Eu estou vendo aqui que você inseriu o calendário nacional compensado 6 dias para quase todas as atividades, se não todas. Para todas as atividades. Nós temos somente alguns produtos sem e todas as outras estão com o calendário nacional compensado 6 dias. Isso não seria necessário. Repare que na coluna calendário, no caso Task Calendar, essa aqui, você inclui exceções. Caso você queira mudar o calendário de todas as atividades do projeto, você deve vir aqui em Tools, não, aqui não, em Project, Project Information, Calendar e escolher Calendário Nacional Compensado 6 dias. Assim, todas as atividades do projeto, Project Information, Calendar, do projeto, terão esse calendário, a menos que você selecione outro, certo? Então, se eu colocar aqui None e arrastar para baixo, todas as atividades já terão calendário nacional compensado 6 dias, porque esse é o calendário do projeto. Se eu selecionar para essa aqui 24 horas, ela vai ignorar o calendário do projeto e vai trabalhar 24 horas. Repare que quando ela trabalha 24 horas, eu mudei o início e términos de todas as atividades, quer dizer, depois dela. Porque trabalhando 24 horas, ela acaba mais rápido. Lembre que duração, quando você inclui duração da atividade e você inclui um dia é igual a 8 horas. Se o calendário de uma atividade a atividade só funciona, só é executada 2 horas por dia, por exemplo, de 8 às 10 da manhã, quando você inserir um dia, na verdade ela vai durar uma semana. Uma semana não, 4 dias. Porque ela vai pegar as 8 horas do dia e separar para 4 dias, 4 vezes 2, 8. Certo? Então sempre dá uma olhada no calendário e na duração. Bom, vamos tirar isso aqui. Transformar 24 em nada. Já que eu estava vendo o seu calendário, vamos dar uma olhada aqui em Tools, Change Working Time, nos calendários que você criou. Nós temos aqui o compensado 6 dias, onde você trabalha de segunda a sábado, com algumas exceções, que são os feriados. Repare que aqui, se fosse um calendário onde não se trabalha sábado, o 11 compensaria 12. Esse 11 é 11 do 6. Eu acho que não é feriado os 2 dias. Acho que não. Você deve ter compensado o 12. Mas sábado você trabalha, então o 12 não deveria ter sido compensado. Vamos ver aqui, dia 25, por exemplo, aqui sim deveria ter sido compensado. Dia 25 e compensar 26, certo? Passar aqui para RJ, nós temos no dia... Aqui não tem o dia 11 do 6. Bom, mas creio que você tenha entendido como isso funciona. Uma diferença do Project 2003 para o 2007 é que no 2003 eu posso inserir o nome dessas exceções. Por exemplo, dia 25 de dezembro não é uma exceção qualquer, sem nome. Ela é, apagando aqui, ó, eu posso escrever que é Natal. Certo? Eu poderia criar aqui a exceção Carnaval e dizer de quando a quando. Como eu nunca sei quando é o carnaval, eu deleto. Vou passar agora para calendário especial SD, sem salvar, porque nele nós não incluímos exceções, e sim nós mudamos a semana de trabalho. Então aqui em Work Weeks, nós temos aqui a default, vou em Detail, eu vejo que domingo e sábados trabalha de 8 às 20 e de segunda a sexta você você marcou aqui Set Days to Non-Working Time. Muito bem. Então, cancelando, você parece ter feito os calendários corretamente. Só esqueceu lá de
project information, colocar o calendário e não precisava ter posto isso aqui. Bom, links dinâmicos, ele mostra onde você possui links dinâmicos no seu projeto. Quais desses elementos possuem links dinâmicos? Repare que nem todo link dinâmico caracteriza uma Hammock. Você pode ter somente inícios, somente términos ou somente durações vinculadas de maneira dinâmica. E ele mostrará qualquer uma delas. A Hammock é aquela que possui início e término amarrado em outras atividades e cuja duração está justamente definida pelos inícios e términos dessas outras atividades. Hammock, em inglês, é rede de índio, essa que a gente deita e que coloca em 2 ganchos, uma em cada parede, e cujo comprimento está justamente definido por quão perto ou quão longe esses ganchos estão. Daí a analogia. Bom, vamos verificar essas Hammocks então. Nós temos aqui ambas com Fixed Units, muito bem. Caso tivessem Fixed Duration, a duração não seria variável. Bom, e nós temos aqui que elas estão amarradas em 2 lugares. Dando um duplo clique no início, nesse campo início, o project me leva até o elemento que manda, que está relacionado com esse aqui. Então, duplo clique, início do projeto. Duplo clique aqui, término do início do projeto. O que eu acho que você não queria fazer. Repare que início do projeto é um marco. O seu início e o seu término são iguais, porque ele é um marco e tem duração 0. Creio eu que você tenha pretendido fazer a supervisão do início do projeto ao término do projeto. Então você deve pegar aqui término, no caso fim do projeto, ter copiado aqui em cima, cliquei em copiar célula, vir aqui, editar, colar especial, colar link. Assim vai ficar do início ao término do projeto em si, ficando com a mesma duração, obviamente, do projeto como um todo. O de baixo, a mesma coisa. Eu já copiei, né? Então é só vir aqui em editar, colar especial, colar link. Ok? Essa mensagem é porque ele já tinha um link, né? Ele está perguntando se eu quero tirar o link anterior, e eu quero realmente, e fica dessa forma. Se eu passar, por exemplo, essa atividade de 1 para 100 dias, o projeto como um todo aumentou, e essas duas aumentaram para seguir o projeto. A supervisão e o controle devem estar seguindo aquilo em que eles estão linkados. Apertando Ctrl Z, eles voltam a ser o que eram antes. Ok? Bom, como eu disse, eu não encontrei a atividade recorrente. Deixa eu dar uma olhada. A atividade recorrente aparece com 2 setas aqui no Indicator. Deixa eu ver aqui rapidamente. Nós temos sim atividade recorrente. Eu não tinha visto antes. Então, reuniões de acompanhamento estão aqui embaixo. Dando um duplo clique, antes disso, eu não tinha achado antes, mas está aqui, ó, Start no Early Done. Eu falei que ela tinha um tipo de restrição de outra forma. Está aqui. Bom, duplo clique em reuniões de acompanhamento. Você está realizando reuniões semanais, todas as quartas-feiras. Quarta nada, quinta. Toda quinta-feira, e essa reunião dura 2 horas. Você disse que essas reuniões começam a partir do dia 8 e vão até o dia 15, gerando assim 14 ocorrências. Você poderia, ao invés disso, ter dito a data a partir da qual elas serão iniciadas e pedir para acontecer X vezes. Mas você não inseriu aqui outra data. Essa data deve ser a data de fim do projeto. Início 30/9. Não, não é. É uma outra data qualquer. Caso ela tivesse que ser a data de fim do projeto, você deveria ter aqui 30. Repare que se a data de término mudar, você deve vir aqui e modificar esse campo para ter mais ou menos reuniões. Não há meios de fazer isso de forma automática. Até dá, mas não por atividade recorrente. Atividade recorrente não tem essa característica.
No caso, você poderia fazer isso com um calendário, um recurso, uma atividade Hammock. Mas isso fica para outro dia, outro papo. Certo? Então, vou pedir para você anotar o número 45, esse aqui, e depois dele o 29, porque tem muito tempo que eu não falo o número. Então, foi 45 e 29. Então, cancelando, nós falamos de Hammock, de atividades recorrentes, de calendários, o que, teoricamente, fecha o nosso assunto. Eu vou passar para um modo de Gantt para exemplificar aquilo que eu tinha prometido, que era mostrar as diferenças entre restrição e deadline. Então, botão direito na parte azul, Gantt Chart, eu vou escolher aqui duas atividades, quaisquer. Essa, por exemplo. Nessa atividade aqui, repare que caso você não esteja familiarizado, o gráfico de Gantt é tal que mostra pelo tamanho da sua barra a duração das atividades, nas setas o seu sequenciamento, essa preta é a de produto. Bem, primeiramente eu vou incluir uma restrição nessa atividade aqui, definir assuntos a serem pesquisados. Então, duplo clique nela, Advanced, eu vou incluir aqui. Primeiro, antes disso, deixa eu copiar o seu término, porque eu vou usar Ctrl C, Advanced, e essa atividade é uma atividade muito importante e eu não quero que ela passe de uma data específica. Então, não terminar depois da data de término pré-estipulada. Okay? Então, ela é muito importante, não quero que ela termine depois dessa data. Então, ok. Repare que continua. Eu cancelei. General, use e término dela, Ctrl C, Advanced, não terminar, depois vou dar uma folga para ela de um dia. Ok, continuar. Bom, vamos ver agora o que aconteceria se eu aumentasse, por algum motivo, a duração da atividade que é predecessora dela. Digamos que no controle já eu descubra que ela não durou 2 dias e meio, e sim 4 dias. Continuar, tem um conflito. E para mostrar melhor, eu vou colocar 5. Veja o que acontece. O Project obedientemente não deixa que o término dessa atividade, onde você colocou uma restrição, ultrapasse o que você programou como aquela restrição, gerando assim um conflito e muitas vezes um calendário irreal. Aqui, no nosso caso, um caso simples, foi fácil perceber o problema, mas digamos que nós temos um calendário, um cronograma muito mais complexo, onde isso não seja percebido pelo operador. Ao inserir aqui a data real e não ter passado essa atividade para frente, o que seria o normal, nenhuma das outras atividades que dependem dessa foi reagendada. Então, o operador não percebeu o impacto do atraso dessa atividade no projeto. Repare que eu poderia inserir aqui 30, que essa atividade permaneceria aqui. O projeto ele pode parar no tempo que essa atividade continua sendo agendada aqui. Gerando, espera aí, deixa eu voltar. Não tem como voltar. Bom, 6. Uma informação, enfim, gerando uma informação que não representa a realidade. No caso aqui, você poderia pensar que foi incluído uma antecipação, né? É um predecessor menos alguma coisa. Mas clicando e vindo em predecessor, você vê que isso não é verdade. O lag continua 0. E nem sempre é possível pendurar quadro antes de esperar a tinta da parede secar. Ok? Se você tivesse feito isso, essa mesma preocupação com o término dessa atividade, com um deadline, eu acho que o que eu copiei do fim ainda está aqui. Bom, as soon as possible,
Ctrl X aqui e insiro uma deadline aqui. Você vê que aparece uma seta indicando que a deadline é uma coisa importante, não pode passar essa data. Mas caso isso aqui venha para 7 dias, a deadline não impede o deslocamento, não impede que a coisa aconteça de fato, mas nós temos aquele ícone que eu mostrei anteriormente, que essa atividade termina, mas deveria terminar na sexta-feira. Tá certo? Então, além desse exemplo que eu dei, que não terminar depois de, que é o que as pessoas se sentem mais tentadas a usar, você reparou que nós temos algumas outras, né? Deve começar, deve terminar, no caso ao contrário, deve terminar, deve começar, que esses são os piores. Não começar depois, na sua maioria, que nós desaconselhamos o uso. Nós temos aqui não começar antes de, que é até um possível de ser usado, que é, por exemplo, quando você sabe que uma atividade realmente só pode começar depois de um dia específico, então você insere essa restrição, não começar antes de. Essa restrição ela bloqueia o andamento da atividade para antecipá-la até a data, mas não impede o atraso dela, que é o que nos preocupa em realmente ver quando acontece. Não adiantar, tudo bem, agora não atrasar gera problemas, certo? Eu vou pedir então que você anote aqui o número 93, esse aqui, e nós acabamos por aqui. Até a correção do seu exercício é 5. Um abraço, tchau!